Olá, paz e bem. Hoje nós vamos ter a nossa aula de história. Nós vamos falar sobre as capitais do Brasil, né? Nós vamos falar sobre as três capitais do Brasil, que foram as primeiras principais, que foram Salvador, Rio de Janeiro e Brasília. A atual capital do Brasil é Brasília. Hoje em dia é Brasília. Mas a gente vai falar lá de trás, né? A gente vai falar primeiro sobre a primeira capital. A primeira capital que foi fundada aqui no Brasil. Mas antes de falar sobre a primeira capital, a gente tem que falar o que é capital, né? Que a gente fica assim, o que é capital, tia? Então, a capital é a cidade onde fica a sede do governo, né? Das pessoas que mandam no país ou no estado, né? Então, Portugal estava distante daqui. Não tinha uma sede aqui dentro do país, do Brasil, que pudesse controlar a retirada dos impostos, o controle dessa saída de mercadorias. Então, o que ele fez, né? O governo, ele queria organizar, né, essas atividades que geravam lucro para eles, né? As atividades que eram feitas aqui no Brasil geravam lucro para Portugal, mas precisava de um controle, de uma fiscalização. Então, eles enviaram um homem chamado Tomé de Souza. Tomé de Souza foi o primeiro governador geral do Brasil. Ele veio para o Brasil para poder controlar a retirada desses impostos de materiais daqui, né? Então ele veio administrar o Brasil, administrar o que saía daqui, né? O recolhimento dos impostos. E ele fundou a cidade de Salvador para ser a primeira sede, para ter a primeira sede, né? Que é a primeira capital do Brasil. Onde foi a primeira capital? Foi Salvador. Foi fundada por Tomé de Souza, né? Por que ele escolheu Salvador? Será que ele escolheu só por escolher? Não. Tudo eles têm um porquê, né? Eles já vêm já preparados. Então, Tomé de Souza, ele veio já mandado pelo governo para poder fiscalizar, né, e administrar. E ele fundou Salvador para ser a capital do Brasil, a primeira capital. Por quê? Porque ficava próximo do plantio de cana e da produção de açúcar. Então, ele fez tudo favorável. Além disso, ficava no litoral. Salvador fica no litoral. E o envio de materiais era muito mais fácil no litoral. Com a chegada dos navios, enchia os navios e mandava para fora do país. Então, mandar essas mercadorias pelo litoral é mais fácil. Salvador ficava ali. Então, ele fundou, né, a primeira capital. Como é o nome dele? Tomé de Souza. Foi quem? O nosso primeiro governador geral do Brasil. Ele foi enviado por quem? Pelo governo de Portugal, né? E ele veio para quê? Veio para fiscalizar, administrar, né, as mercadorias que eram retiradas daqui do Brasil para fora. Porque o governo de Portugal estava de olho no nosso din-din. Eles não vieram para cá, eles não dominaram nossos povos indígenas, né? E fundaram as primeiras vilas, igual a gente estudou antigamente nas outras aulas. Então, eles dominaram os nossos índios, catequizaram, invadiram, formaram as vilas, pegaram nosso pau-brasil, fizeram a indústria da cana-de-açúcar, né, e viram que era um país fértil, né, uma terra fértil, e eles foram só tirando proveito do Brasil. E chegou um tempo que eles precisavam fiscalizar tudo isso, e eles enviaram Tomé, né, Tomé de Souza. Só que Tomé de Souza, ele não veio sozinho, ele veio com muita gente. Por quê? Porque quando ele chegou aqui, a intenção era, né, tomar conta mesmo do que tinha aqui de bens, de dinheiro. Então ele precisava de um apoio de pessoas que, quando eles chegaram, eles sabiam que ia ter invasão de outros povos querendo o Brasil também. Por que não? Por que só Portugal? Então, ele veio com essas pessoas para construir fortes. Lembra lá na Praia do Forte, um forte que tem lá? Então, aquele forte é para proteger contra os invasores.
Aqueles canhões, eles funcionavam na época para proteger as terras. Então, Tomé de Souza trouxe pessoas que construíram fortes para evitar a invasão de outros povos, né? Que era só Portugal. Eles queriam que fosse só Portugal. E eles construíram fortes, e não construíram só fortes também. Eles construíram Casa da Câmara, que a gente já estudou sobre isso, construíram a cadeia, né? E colégio dos jesuítas, e casas e comércios. E isso foi crescendo. A população em Salvador, né? E ele foi o representante, o primeiro governador geral do Brasil. Nós hoje vamos falar somente de Salvador, tá? Por que foi escolhido a cidade, por quem foi fundada, né? E por que era retirados os impostos, né? Os impostos eram retirados de forma desregulada, né? Não tinha um porquê, eles que determinavam, né? E aí, tudo que era produzido pelos colonos, eles tinham que vendiam, eles tinham que tirar uma parte e mandar para Portugal. E quando chegou Tomé de Souza, ele controlou esse dinheiro. Quanto ele queria tirar, ele tirou das pessoas, né? E mandava para Portugal. E, então, Tomé de Souza foi uma pessoa que foi enviada para dar esse controle, para ter esse controle desses impostos, tá bom? Então, agora a gente vai fazer os exercícios da página 29, ler até a 30, você vai ler. E na próxima aula, a gente vai falar sobre a capital, né, que é as outras duas capitais, o Rio de Janeiro e Brasília, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.